Que a paz e uma bênção divina estejam com todos que nos ouvem neste dia. Para começar, pensem por um segundo na seguinte questão. Se a humanidade foi criada à imagem de Deus, por que o mundo e a nossa própria natureza parecem tão fraturados? Essa é uma contradição que sempre vem à mente, né? Com certeza. E a resposta para esse dilema depende inteiramente de onde a gente assume que essa imagem está guardada. Exato. Seria no nosso intelecto, na nossa alma invisível ou, de forma surpreendente, no nosso próprio corpo físico. É uma premissa fascinante. Pois é. Para nossa análise de hoje, vamos mergulhar nas páginas de uma obra monumental chamada Teologia Sistemática, do autor Louis Berghoff. O nosso foco vai ser destrinchar exatamente esse conceito de imagem divina, que é algo que soa super familiar, mas que esconde debates milenares. Olha, é um critério intelectual e tanto. Essa frase, imagem de Deus, permeia muito o imaginário coletivo. Ela está presente nas escrituras, claro, mas a obra que estamos analisando hoje lembra que até mesmo poetas gregos antigos ecoavam ideias bem parecidas. Sério? Poetas gregos? Sim, o livro menciona que o apóstolo Paulo até citou esses poetas, reconhecendo que eles também tinham essa noção de que a humanidade carrega uma centelha divina, sabe? Ah, claro, faz sentido. Mas a grande questão é que, quando os pensadores tentaram definir os contornos precisos dessa imagem ao longo dos séculos, eles descobriram que não tem uma linha clara. Acaba virando um campo minado. Totalmente. Estabelecer o que nos torna reflexos do divino é, na verdade, uma das disputas mais complexas de toda a história da filosofia e da teologia. E a nossa missão neste estudo aprofundado é justamente mapear esse campo de batalha de ideias, né? Queremos entender as mecânicas por trás dessas visões, desde lá da igreja primitiva até os racionalistas modernos. E claro, sempre mantendo uma neutralidade absoluta, o objetivo é observar estritamente como a obra de Berkhoff relata essas perspectivas para quem acompanha a nossa análise. Exatamente. E para começar a desvendar o que essa imagem realmente é, a análise histórica do livro nos obriga a olhar para uma confusão gigantesca, digamos assim, em torno de duas palavras muito simples. Imagem e semelhança, certo? Isso, imagem e semelhança. Os primeiros pais da igreja, figuras como Irineu e Tertuliano, lá nos primórdios do cristianismo, eles olharam para essas duas palavras no relato do Gênesis e decidiram que elas precisavam significar coisas diferentes. Tá. E como eles dividiram isso? Bom, para eles, a imagem estaria ligada à nossa constituição corporal ou à nossa natureza básica. Já a semelhança representaria algo superior, tipo a natureza puramente espiritual ou moral. Entendi. Separaram o físico do moral. Mais tarde, pensadores medievais conhecidos como escolásticos, que eram aqueles que tentavam sistematizar a fé usando uma lógica super rigorosa, pegaram essa divisão e criaram uma estrutura bem específica. O que eles propuseram? Eles definiram que a imagem inclui os dons naturais do ser humano, como a razão para pensar e a liberdade para fazer escolhas. Certo. A semelhança, por outro lado, seria a chamada justiça original. Isso era entendido por eles como um dom sobrenatural adicionado por Deus para manter a natureza humana sob controle. Certo, vamos desdobrar isso, porque acho que tem uma metáfora boa aqui. Pensando nessa visão dos escolásticos, a mecânica da criação humana seria quase como a compra de um carro 0 km. Um carro. Como assim? Tipo, a imagem seria o modelo básico de fábrica, sabe? Ele já vem com o motor, as rodas, o volante, ou seja, a nossa capacidade de raciocinar e a nossa liberdade moral. O carro funciona por si só. Ah, tô acompanhando. E a semelhança seria o quê? A semelhança seria aquele pacote premium, um opcional sobrenatural de estabilidade, navegação e controle de tração. Esse pacote extra, justiça original, serviria para manter o carro perfeitamente na linha, evitando que a natureza derrapasse. Nossa, olha, o que é fascinante aqui é como a reforma protestante subverteu completamente essa lógica do pacote básico versus o pacote premium. Eles não compraram essa ideia. De jeito nenhum. Figuras como Lutero e Calvino, e consequentemente a teologia reformada que Berkhoff defende em seu livro, rejeitaram essa divisão. A obra argumenta, com base em dados linguísticos puros, que a separação não se sustenta. Então as palavras significam a mesma coisa. Sim, ao analisar os textos originais,
Nota-se que as palavras são usadas de forma intercambiável. Em Gênesis, as duas aparecem juntas, mas no versículo seguinte, apenas imagem é usada para expressar a ideia completa. Ah, entendi. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, no livro de Tiago, por exemplo, usa-se apenas a palavra semelhança, com o exato mesmo peso. Ou seja, linguisticamente não existe o carro e o pacote extra. Exata. A palavra semelhança entrava ali apenas como um reforço poético e enfático, né? Para dizer que a imagem é uma cópia extremamente fiel. Perfeito. Isso introduz o conceito central da explicação de Berkov. É a ideia de arquétipo e ectótipo. Arquétipo e ectótipo. Explique isso melhor pra gente. O arquétipo é o molde original, que reside em Deus. O ectótipo é a impressão desse molde na humanidade. Pense em um selo de metal sendo pressionado contra uma cera quente. Tá, a marca na cera. Isso. A marca na cera não é o selo, claro, mas carrega a forma exata e unificada dele. Portanto, não tem partes separadas, a imagem e a semelhança são uma coisa só, uma expressão total da essência divina traduzida para as limitações da forma humana. Bom, já que a obra estabelece que a imagem é esse pacote único e inseparável, a próxima etapa lógica é a gente abrir essa caixa e ver o que tem lá dentro, né? Com certeza. E o texto não deixa o leitor no escuro. Ele detalha 5 elementos centrais que formam essa constituição humana unificada. Legal. O primeiro elemento que o texto aponta é a justiça original, que aqui não é um pacote extra, mas parte da própria natureza, envolvendo conhecimento verdadeiro, justiça e santidade. E o segundo é a constituição natural, que engloba as faculdades intelectuais e a liberdade moral. Quais são os outros? O terceiro elemento é a união da espiritualidade com o corpo, formando a alma vivente. O quarto é a imortalidade. Tá, e o quinto? O quinto é o domínio sobre a criação inferior. Aquela capacidade de governar e organizar o mundo, embora o autor note que alguns teólogos ainda debatam se esse domínio é parte da essência da imagem ou apenas um ofício concedido. Peraí, deixa eu voltar num ponto que você falou. Pode falar. O corpo físico faz parte da imagem de Deus. Geralmente o senso comum dita que Deus é puramente espírito. Sim, é o que muita gente pensa. Se seguirmos essa linha, apenas o nosso intelecto ou a nossa mente invisível refletiria o divino. A matéria, carne e osso, ficaria completamente fora dessa equação, talvez até vista como algo inferior. Como é que o corpo entra nessa lista? Olha, a genialidade da visão descrita no livro está justamente em não fragmentar o ser humano. O argumento é que o homem inteiro foi criado à imagem. Inteiro. Inteiro. O corpo físico não reflete a Deus por causa da sua substância material, afinal. A premissa é que o Criador não possui biologia. Mas ele reflete por ser o instrumento perfeito, desenhado sob medida para a autoexpressão da alma. A mente precisa de um meio para interagir, para criar, falar e amar no mundo físico, certo? Ah, claro. É a ferramenta que permite que o invisível cause impacto no visível. Faz muito sentido isso. Exatamente. O corpo é esse órgão apropriado, totalmente adaptado e no estado original, perfeitamente dominado pelo espírito. O texto até usa o exemplo do assassinato nas escrituras para provar esse ponto. O assassinato. Como assim? A agressão ao corpo físico é tratada não apenas como um crime contra a biologia de alguém, mas como um ataque direto à própria imagem de Deus. Nossa! Porque destruir o corpo é destruir a manifestação física dessa imagem no mundo. Essa união profunda é muito interessante. E acho que isso nos leva a entender o quarto elemento que você mencionou, a imortalidade. Sim. A obra faz questão de pontuar que a imortalidade humana original era bem diferente da imortalidade divina. Diferente como? Deus é imortal por essência. A humanidade possui uma imortalidade derivada e condicional. Então não significava que o corpo humano era indestrutível como aço. Não era isso. Significava que, em sua constituição original e em obediência contínua, ele não carregava sementes da morte, da doença ou da decadência. Um quadro de estabilidade absoluta. Mas, como toda grande narrativa, a nossa análise precisa avançar para um momento da ruptura. Se a imagem é essa estrutura magnífica de mente afiada, corpo perfeito, moralidade pura e imortalidade, o que aconteceu quando o pecado entrou no mundo na narrativa da queda? Essa é a grande virada.
a estrutura resistiu. Pois é. E é exatamente aqui que as grandes tradições teológicas divergem radicalmente sobre como enxergam a humanidade hoje. E essas divergências moldam completamente a forma como cada grupo entende a natureza humana. A visão luterana, por exemplo, adotou uma postura extremamente restrita. Como era essa postura restrita? Para os teólogos luteranos citados por Berkhof, a essência da imagem de Deus era apenas aquela justiça original, a santidade e a retidão puras. O intelecto e o corpo eram só o receptáculo. Tá, então com a entrada do pecado... Com a entrada do pecado, a imagem de Deus não foi apenas danificada, ela foi inteiramente perdida. Não sobrou absolutamente nenhum traço dela no ser humano após a queda. Então, o que tudo isso significa? Se a gente seguir a lógica luterana descrita no texto até as últimas consequências de que a imagem que nos diferenciava foi totalmente obliterada, isso não deixaria a humanidade basicamente no mesmo patamar dos animais irracionais? Sim, é uma conclusão bem dura. Se o que nos fazia espelhos do divino evaporou, o que resta para definir o ser humano? Isso levanta uma questão importantíssima e o próprio texto aponta para as consequências filosóficas dessa premissa. Reduzir a perda a um apagamento total diminui drasticamente a importância teológica do que ainda distingue a humanidade hoje. E a obra mostra como isso empurrou os luteranos para uma teoria fascinante chamada traducionismo. Traducionismo? O que é isso? Como a imagem espiritual foi perdida, eles precisavam explicar como a alma humana continuava existindo e transmitindo o pecado de geração em geração. Certo. O traducionismo resolve isso propondo que a alma não é criada do zero por Deus a cada nascimento, mas é gerada e transmitida fisicamente pelos próprios pais. Quase como a genética. Quase isso, através do ato da reprodução, assim como os animais transmitem a vida. É uma cadeia de raciocínio impressionante. Mudar a definição de uma palavra lá no Gênesis acaba alterando a biologia espiritual da reprodução humana séculos depois? Pois é, tudo está conectado. Em contrapartida, o texto apresenta a visão reformada, ou calvinista, que é bem mais abrangente. E o que os calvinistas dizem segundo o livro? Para eles, a imagem envolvia tanto a santidade quanto a própria estrutura humana, a razão, a vontade, a consciência. Nessa visão, a queda destruiu a perfeição moral, mas não apagou a estrutura. Então a imagem foi severamente corrompida. Isso, como um espelho estilhaçado. Ele ainda reflete a luz de forma bem distorcida, mas o espelho ainda existe. A humanidade continuou sendo humana. Faz sentido. E, para completar o quadro das divergências, ainda temos a visão católica romana, que nos obriga a resgatar aquela analogia do carro. Ah, verdade. A analogia do pacote premium. Isso. Lembra que os escolásticos viam a justiça original como um pacote premium sobrenatural, o donum superadditum, dado para controlar a natureza básica? Para a teologia católica descrita no livro A Natureza Humana Básica, possui uma tensão interna inerente, onde os desejos físicos tendem a lutar contra a razão. Eles chamam isso de concupiscência, né? Exato, concupiscência. E eles argumentam que essa tensão não é pecado em si, é apenas a forma como a matéria funciona. Então o pacote premium servia justamente para manter o carro alinhado contra essa tendência natural de puxar para os lados. Exatamente a mesma lógica. Portanto, quando ocorreu a queda, o que a humanidade perdeu foi apenas esse dom extra. O pacote premium foi desinstalado. O carro voltou para o modelo básico. Isso. O ser humano não se tornou um monstro totalmente depravado na sua essência. Ele apenas retornou ao seu estado natural, nu, desprovido daquela graça protetora. E agora tem que lidar sozinho com a concupiscência, com o carro puxando para o lado dos instintos inferiores. Perfeito. Agora, toda essa longa discussão sobre o tamanho do estrago, seja a perda do dom extracatólico, o espelho estilhaçado dos calvinistas ou o apagamento total dos luteranos, inevitavelmente nos força a recuar ainda mais. Recuar para onde? Para antes do estrago. Qual era a condição real da linha de partida? A obra dedica um grande esforço para contrastar as teorias sobre como a humanidade realmente começou a sua jornada. Ah, o estado original.
E qual é o conceito protestante geral endossado pela análise de Berkhoff? O texto propõe uma perfeição que era relativa. O ser humano original não foi criado no ápice imaginável da glória. Como assim, perfeição relativa? Ele é comparado no texto a uma criança saudável, perfeita em todas as suas partes e funções orgânicas, mas ainda imatura, precisando de desenvolvimento moral, sabe? Ah, entendi. Era um estado temporário, então. Um período de provação. Isso. A obediência contínua os elevaria a um estado de glória confirmada e inabalável. O fracasso os faria ruir. Mas a história do pensamento sempre oferece contrapontos, né? E o texto agrupa visões de ênfase racionalista ou evolucionista que descartam completamente essa ideia de uma pureza infantil original. Uhum. Grupos históricos como os pelagianos e socinianos. Exatamente. Para eles, argumentar sobre uma santidade criada é um absurdo lógico. Eles diziam que a humanidade começou num estado de neutralidade moral absoluta. Não dá para nascer santo. A santidade seria algo escolhido ativamente. E pensadores modernos e racionalistas levam essa premissa adiante. Para teólogos como Schleiermacher, o caráter e a virtude só têm valor real se forem forjados na fornalha do conflito, do desenvolvimento e da superação moral. Faz sentido dentro dessa lógica. E alinhando-se a isso, perspectivas evolucionistas postulam que a humanidade começou num estado rudimentar, quase bárbaro, emergindo lentamente da animalidade. Sob essa ótica, a humanidade já nasceu mortal e sujeita à degradação, né? A morte não seria uma punição por uma queda, mas o ciclo natural da biologia desde o dia zero. Exato. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quando a gente coloca as descrições da obra lado a lado, percebemos que estamos lidando com duas metáforas completamente diferentes sobre a origem da nossa natureza. Como você definiria essas metáforas? Bom, a visão nacionalista e pelagiana entende o ser humano original como uma tela em branco. Não tem pintura prévia, não tem defeitos, mas também não tem santidade inicial. É só um tecido esticado. Isso. Um tecido esperando que as escolhas ao longo da vida definam se o quadro será uma obra de arte ou um rabisco. Nossa, muito bom. E se conectarmos isso ao quadro geral da teologia sistemática que estamos dissecando, vemos por que a visão protestante rejeita a tela em branco. E qual seria a metáfora deles? A alternativa que o texto defende é mais parecida com uma semente perfeita. Uma semente. Sim, porque uma semente não é uma tela vazia. Ela já contém toda a integridade biológica e o código genético do que deve ser. Ela tem uma vida inerente e um direcionamento positivo. Mas a semente ainda não é a árvore. Exatamente. Ela precisaria germinar, enfrentar o clima e crescer mediante a obediência para alcançar a sua glória máxima. É uma diferença brutal de expectativa. Na visão da tela em branco, o objetivo da vida é apenas pintar algo decente. Na visão da semente, o objetivo era realizar um potencial divino que já pulsava lá dentro. E perder esse potencial, falhar nesse crescimento, foi o evento catastrófico que definiu a história subsequente da humanidade segundo a teologia reformada. E imagino que o impacto dessa falha explique a mecânica da morte na obra de Berkhoff. Sem dúvida. Aquela imortalidade original que mencionamos antes não era apenas o fato biológico de que o coração nunca pararia de bater. Envolvia a comunhão contínua, viva e vibrante com o próprio Criador. A vida, na sua definição mais alta, era ter a presença de Deus. Sim. Portanto, a perda dessa imagem moral causou uma ruptura fatal. A morte não foi apenas física, foi primariamente uma separação espiritual, uma desconexão da fonte de vida. E que, como consequência inevitável, levou à degradação da mente e, finalmente, à corrupção e morte do corpo. É uma arquitetura conceitual colossal. É monumental. E para cristalizar tudo que a obra nos apresentou hoje, essa imagem divina engloba a capacidade intelectual, o corpo físico servindo como instrumento perfeito da alma, a retidão moral da linha de partida, uma imortalidade condicional e a função de organizar e dominar o mundo. E vimos como a queda transformou esse conceito num campo de batalha, né? Com luteranos vendo um apagamento total, calvinistas enxergando uma ruína parcial e católicos descrevendo a perda de um escudo sobrenatural.
E os racionalistas questionando se alguma vez houve um escudo para começo de conversa. Exatamente. Mas o denominador comum, o fio condutor desse nosso estudo, é que a definição dessa imagem é o pilar que sustenta todo e qualquer entendimento sobre o valor intrínseco da vida humana. Com certeza. E descobrir que o aspecto material, o nosso corpo físico, não é uma prisão ou um acidente inferior, mas um instrumento apto e necessário para expressar a assinatura do Criador, altera completamente a perspectiva sobre o mundo material. Não somos espíritos presos em máquinas de carne. Somos unidades complexas onde até a carne reflete o arquétipo. O que nos fornece um terreno super fértil para uma reflexão profunda ao finalizarmos a análise das fontes de hoje. Qual reflexão você deixaria para os nossos ouvintes? Bom, se as proposições dessa teologia estiverem corretas, e o nosso próprio corpo, a nossa mente e a nossa capacidade de decisão são expressões tangíveis de um molde divino, como isso deve impactar o nosso comportamento prático? É uma pergunta de peso. Como um conceito tão antigo pode transformar a maneira de tratarmos a nossa própria saúde mental e física amanhã de manhã? E mais crítico ainda, como isso muda a atitude diante do colega de trabalho, do estranho no trânsito ou de qualquer pessoa no nosso caminho? Faz a gente repensar tudo. Se cada pessoa é um ectótipo, um reflexo desse arquétipo original, por mais danificado que o espelho pareça, nenhuma interação humana pode ser considerada trivial. Essa é uma conclusão fantástica para o nosso estudo de hoje. E para quem está acompanhando a nossa análise, temos uma ótima notícia. Em breve teremos um novo episódio focado em continuar explorando esse mesmo livro, A Teologia Sistemática de Luz Berkhoff, para destrinchar novos desdobramentos dessa estrutura fascinante. Que Deus abençoe todos os ouvintes.